Olá pessoal, se você chegou até aqui é porque você está fazendo comigo o curso de técnicas de regressão, também conhecido como econometria, e nós estamos numa série de 3 vídeos aprendendo ou relembrando ou investigando o que nós precisamos saber sobre probabilidade para que a gente faça um estudo de regressão. Meu objetivo, como eu falei no vídeo anterior, sobre o que precisamos saber de matemática, é que a gente tem uma certa familiaridade, não são coisas impeditivas, talvez funcione como uma revisão, enfim, é bom para a gente saber onde a gente está pisando para quando a gente começar efetivamente a falar de regressão. Então, enfim, claro, não que não se trate agora de um tema de matemática. Precisamos saber de probabilidade, mas a gente começou a ingressar num campo mais específico, que é probabilidade e estatística. E o que eu gostaria de começar é analisando o que são variáveis aleatórias e como elas podem ser representadas pelas suas distribuições de probabilidade. Então, várias vezes hoje na aula, eu vou citar um caso de uma analogia com uma companhia aérea. Na figura você vê o aeroporto de Guarulhos, eu imagino, lotado. E, enfim, suponha então nesse experimento mental que uma companhia aérea ela tenha, digamos, num determinado voo regular, aquele que acontece todo dia, digamos de São Paulo para Curitiba, 100 assentos disponíveis para viagem. Toda vez que essa companhia vende 105 passagens, 106 passagens, ela está executando em estatística um experimento. Um experimento nada mais é que um procedimento que possa ser repetido e o resultado é bem definido. Aqui estamos observando uma variável, que é quantas pessoas de fato compareceram no embarque. Pode ser que esses valores variam de 0, quando ninguém comparece, a 105, que foi a quantidade de passagens vendidas. Deixa eu até anotar isso aqui para vocês. Tá aí, 105 passagens. E você pode até ficar incomodado. Como assim a companhia aérea vende mais passagem do que assento disponível? Ela faz isso, inclusive está dentro da lei. Um fenômeno que é chamado de overbooking, que é no termo over acima, booking é reserva, se não me engano. Então é quando você vende mais do que você realmente tem. E isso é inclusive previsto em lei, etc, etc, etc. Essa variável que a gente está assumindo, que é a quantidade de pessoas que vão comparecer ou não, vão comparecer no embarque, é uma variável aleatória. Porque a companhia aérea, ela não consegue decidir antes de executar o experimento quais dias haverá problema com o embarque, quais dias ocorrerá tudo bem, isto é, quando haverá menos passageiros que assentos. Aqui, vale a gente lembrar que uma variável aleatória é descrita em estatística, mas não em todos os livros, com uma letra maiúscula. Por exemplo, x. Nesse caso, o x é a quantidade de pessoas que compareceram ao embarque. Então, a quantidade de pessoas que compareceram ao embarque podem ser denotadas como x1. E aí, o que a gente poderia ter? Nós usamos letras minúsculas para denotar, daí nesse caso, isso é um x minúsculo, tá? Eu vou deixar menor. Para denotar casos particulares. Por exemplo, no dia 1, em um dia qualquer, foram 105 pessoas. No dia 2, foram 100 pessoas. No dia 3, foram 90 pessoas. Enfim, essa variável agora, usando letras minúsculas, ela marca para a gente a quantidade de passageiros em 3 voos distintos. X grande, a variável aleatória x, é a quantidade de pessoas que compareceram ao embarque. Por que é aleatório? Porque a gente não consegue prever com segurança quantas pessoas vão embarcar. Pode ser que todo mundo, pode ser que dê exatamente a quantidade de assentos, pode ser que sobre 10, enfim, há diferença.
Então, a gente percebe que há alguma coisa acontecendo aqui, porque a companhia vende 105 passagens, eventualmente vem todo mundo, que é a situação de overbooking, às vezes vem 100, que é o ideal para a companhia aérea, afinal, o que ela gostaria era de utilizar todos os recursos disponíveis, que são os assentos, e de fato fazer todos os voos com 100 pessoas. Inclusive, economicamente, essa é a melhor estratégia que a empresa gostaria de adotar. Quem quiser saber sobre isso, há estudo de teoria dos jogos. Escrevi até um livro sobre isso. E tem um caso, por exemplo, de 90 ou menos, enfim, né? O que a gente sabe é que dificilmente haverá uma situação que todos os passageiros vêm. Por incrível que pareça, a taxa de falta, tem um termo para isso, daqui a pouco eu me lembro, mas a evasão que as pessoas têm, ou a vacância, não me lembro qual que é o termo, ela é alta até, que a quantidade de pessoas que perdem voos é grande. Num, vendendo 105 passagens, a chance de pelo menos 5 pessoas perderem voo, é grande. Mas claro que depende, né? Depende da distribuição, de como essas variáveis estão. Porque, veja, né? Se a gente gostaria de saber qual que é a probabilidade da companhia aérea não sofrer com um processo, por exemplo, de overbooking, porque vendeu assento para você e não tinha assento para isso, a gente poderia investigar alguns cenários. Por exemplo, se foram vendidas 101 passagens, será que a probabilidade de uma única pessoa faltar e a companhia aérea se dar bem, porque vendeu uma passagem a mais que não foi utilizada, será que não é maior, não é melhor do que o que acontece de quando a gente vende 105, 110 ou 120 assentos? O que a gente percebe é que é muito improvável que os 101 pessoas venham, embora tenha uma pequena chance de vir todo mundo. Ao mesmo tempo, quando vende 105, 110, 120, a chance de haver superlotação, ela começa a aumentar. E quem descreve o comportamento das pessoas é a distribuição dessa variável, que nesse caso ela é discreta, porque ela pode assumir valor 0 ou valor 1, e ela é aleatória, porque nós não sabemos qual vai ser o resultado dessas variáveis para cada um dos termos que a gente tem. O caso mais simples de variável é uma variável, então, discreta, binária, conhecida como variável aleatória de Bernoulli, que é uma variável que, quando x é 1, isso aqui denota sucesso, que realmente aquela condição foi atendida, e quando x é 0, ela denota fracasso, ou que não deu certo, enfim. Então, uma variável que pode assumir dois valores. Para cada passageiro, veio ou não veio. Veio 1, não veio 0. Então, é assim. Acontece que nós podemos escrever uma probabilidade para o sucesso de um passageiro. Qual é a chance do passageiro ser 1? E essa chance é uma probabilidade, 10%, 20%, 90%. E existe uma probabilidade do passageiro não vir, que por haver apenas essas duas possibilidades, é o evento complementar 1 menos θ. Então, ou é θ ou é 1 menos θ. Então, por exemplo, se o histórico, quando a gente olha o histórico de faltas desse voo, dessa companhia aérea, e ela mostra uma probabilidade de 90% que um passageiro compareça ao embarque, esse θ será 0,9, 90%, e a probabilidade que ele não compareça é de 10%, 0,1, que é chamada de probabilidade complementar. Aqui a variável discreta, quando ela não é de Bernoulli, ela pode assumir mais de um valor. Então, a gente pode escrever uma série aqui de eventos da seguinte forma. Então, se assume mais de dois valores, a gente poderia ter um x1, x2, x3, xn, e a cada um deles associado uma determinada probabilidade. Ou seja, poderíamos escrever assim, ó, que a probabilidade do evento J é escrito assim, x assumir o valor xj. Se você lista todos os eventos possíveis, você pode somar a probabilidade de cada um, probabilidade de 1, probabilidade de 2, probabilidade de 3, e assim vai embora. E o que você acaba percebendo é que se você somar tudo,
terá que dar o espaço amostral, 100%. Quando nós criamos, então, uma função que lista a probabilidade de cada evento, nós criamos uma função densidade de probabilidade, carinhosamente chamada de FDP, função densidade de probabilidade. E ela nada mais é uma função, ou seja, uma lei, que descreve qual é a probabilidade de cada ocorrência. Por exemplo, vamos voltar para a companhia aérea? Para simplificar, vamos imaginar que essa companhia aérea tenha 3 assentos disponíveis. Só 3. 3 assentos. Não tem mais. Ah, mas não tem voo que é assim. Até tem, né? Voo de jatinho, sei lá. Mas 3 assentos. Por que eu coloquei pouco? Para simplificar e você entender o conceito. Depois, se você quiser analisar uma companhia aérea maior, de 100 assentos, como eu citei anteriormente, ou uma companhia de ônibus, ou qualquer coisa que seja, você pode fazer algo parecido, porque a lógica vai ser apresentada, tá? Então, imagine que você tem uma companhia aérea que tenha 3 assentos para um lugar qualquer. Para evitar fazer uma viagem com o voo parcialmente ou totalmente vago, ele decide vender 4 passagens. Ele vai vender a mais. Porque o que ele quer? Ele quer que uma pessoa falte. Na verdade, ele quer que exatamente uma pessoa falte. E se ele soubesse, inclusive, que 2 pessoas vão faltar, aí ele venderia 5. Porque essa é a estratégia de mercado. Inclusive, pode fazer, tá? Não estou defendendo as companhias aéreas, mas é uma coisa que a lei prevê, né? Então, a variável x, para gente, ela vai definir o mesmo objeto, que é a quantidade de pessoas que compareceram. A quantidade de pessoas que compareceram pode assumir alguns valores. Quais são? E veja que essa variável é até diferente da que eu fiz anteriormente, que eu colocava se tal indivíduo entrou ou não, compareceu ou não compareceu. Aqui eu quero saber quantas pessoas podem comparecer. Se você vendeu 4 passagens, pode ser que todo mundo falte, que uma pessoa venha, 2 pessoas venham, 3 pessoas venham, ou pior, 4 pessoas venham. Então, x0 igual a 0 representa o caso que nenhum comprador compareceu ao embarque. x4 igual a 4 representa um problema com overbooking. Foi vendido mais passagem do que assento. x3 igual a 3 é o ideal, é o que a gente quer atingir. Um voo perfeitamente executado. Não teve problema de embarque, todos os assentos foram ocupados. Perceba que, embora, né, eu falando aqui, eu quero voltar nessa questão da legislação, já que isso está quase virando uma aula temática sobre a situação de overbooking, isso é previsto em lei, você fica pensando, poxa, as companhias aéreas querem ganhar, né? Mas não é exatamente isso, porque pensa como um avião de forma geral, sem pensar que é uma companhia aérea que está ganhando dinheiro assim por diante. Um avião, ele está saindo de Curitiba e vai para São Paulo. E ele gasta recursos, ele gasta combustível, tempo dos profissionais que estão lá envolvidos, tempo de pátio, gasta recurso para isso. E aí, de repente, gasta um recurso gigantesco da sociedade, de tudo, para colocar uma passagem, para colocar um voo que tem metade dos passageiros. Isso não faz sentido economicamente falando. Independente se a companhia está ganhando ou está perdendo, porque economicamente falando, se a companhia vende a mesma quantidade de passagem e acaba colocando menos pessoas para viajar, o que há de problema é que ela não está otimizando os recursos. E não otimizando os recursos, a passagem fica mais cara, porque ela está fazendo um voo que poderia fazer com mais gente. Enfim, né? Então ela vende mais passagens, claro que ela cobra mais, supostamente ela pode reduzir seus custos, porque essas pessoas que não foram pagaram pelas passagens. Enfim, há uma lógica por trás disso de otimização de recursos. Por isso que a lei entende que isso é possível. Mas, enfim, né? A chance de cada evento, de acontecer o x0, o x1 e assim por diante, eles podem ser calculados. Vou colocar uma lista qualquer aqui, que foi calculada de algum jeito qualquer, só para a gente conseguir interpretar. Qual a probabilidade de não entrar ninguém nesse cenário? 5%. Qual a probabilidade de ter uma única pessoa? 15%. 2 pessoas, 30%, e assim por diante. Geralmente, as probabilidades são calculadas com base no histórico. Por isso que eu começo o problema falando que é um voo regular. Porque daí, geralmente, as probabilidades
das amostras, dos voos que já ocorreram, elas seguem um determinado padrão que pode ser utilizado para prever as probabilidades futuras. Então essa probabilidade apareceu aqui, tá? O importante é que nós temos uma função que associa as ocorrências possíveis da variável aleatória uma probabilidade. Perceba aqui que mesmo que os dados sejam fictícios, somar isso aqui resulta em 100%. E aí nós podemos escrever a função densidade de probabilidade. Inclusive, sendo uma função, podemos fazer uma representação gráfica. Olha aí que interessante. Aqui está a função densidade de probabilidade. Com essa escolha aqui, a maior parte dos voos terá 3 passageiros. Uma boa parte terá 2 passageiros. 10%, não precisava nem ter que traçar do gráfico, mas é para você ler o que é uma distribuição de probabilidade. 10% terá overbooking. Então quer dizer que a cada 10 voos, mais ou menos um, ele terá problema de overbooking. Enfim, a distribuição de probabilidade é isso, é como a probabilidade está distribuída em cada ocorrência que nós conseguimos mapear. Aqui eu tenho certeza que até o momento, mesmo que você não tenha muita noção de probabilidade, você compreende o que acontece aqui. Acontece que algumas variáveis aleatórias, elas não são discretas, elas são contínuas. Uma variável contínua é aquela que pode assumir qualquer valor real ou um valor real dentro de um intervalo, podemos pensar assim. Vamos imaginar o seguinte cenário. Então vamos imaginar o tempo que você leva para sair de casa e chegar ao trabalho. E quais são os intervalos possíveis aqui? Sei lá, 10 minutos a infinito. É impossível chegar antes de 10 minutos, levar menos de 10 minutos. E o céu é o limite. Você pode, inclusive, nunca chegar. Infinito. Aqui, não tem nada de estranho, né? Mas será que a gente conseguiria calcular a probabilidade de chegar ao trabalho em exatamente 20 minutos? Essa probabilidade é praticamente zero. Por quê? Porque na prática, você poderia chegar em 20,1 minutos, em 20,03 minutos, isso não é 20 minutos, em 19,999 minutos. Todos esses eventos que a gente está selecionando aqui são resultados diferentes do valor exato 20. Então, o que acontece é que numa distribuição contínua, a probabilidade de um evento em particular é nula. Isso é muito contraintuitivo. Mas o que você precisa ler daqui é que geralmente nós associamos probabilidades para intervalos. Então nós calculamos a probabilidade de que uma variável aleatória seja encontrada entre o valor de tanto a tanto. Justamente porque não tem como você medir um valor exato. Então, quando você pensa num intervalo, suponha, eu quero saber quantas vezes eu vou levar, qual a probabilidade de eu levar 20 minutos para chegar em casa, no trabalho. É zero. Mas se você ficar satisfeito que entre 19 e 21 minutos é 20 minutos, o quanto que você entender do intervalo é a probabilidade que você vai pesquisar. Cheguei em 19,30, deu 20. Cheguei em 20,5, deu 20. Então, pronto, você já resolveu o teu problema. O importante é que aqui a função densidade e probabilidade também é uma função que mapeia isso daqui, mas devido a essa característica que eu acabei de citar, de você ter que trabalhar com intervalos, o seu cálculo é feito por uma integração no intervalo de A até B, em que nós usamos uma função f de x, que é a função densidade de probabilidade. Nesse caso, cuidado, o valor função densidade de probabilidade, nossa amiga FDP, num ponto específico, agora não é uma probabilidade, mas é uma densidade. Porque ela nos fornece agora uma medida relativa de quão provável é encontrar essa variável aleatória perto desse ponto, quando comparado a outros pontos. Então, quando você analisa uma FDP, quanto maior o valor da função num ponto, mais densa é a probabilidade em torno desse ponto. Vamos colocar um exemplo. Esse gráfico é o gráfico função densidade de probabilidade do teu caminho para casa, cuja média é 20 minutos, e quais são os valores que você pode assumir. Sei lá,
Muitos casos você vai chegar em 18, muitos em 22, enfim. Essa função mostra onde estão concentrados os principais valores. Haverá dias que você chegará tão atrasado que, meu Deus, vai dar 30, 40, 50 minutos, mas esses dias são improváveis. Haverá dias que você fará 20 minutos, próximo de 20 minutos, próximo de 22 minutos, 18 minutos, 16 minutos, e a maior parte deles está centrada em torno de uma grandeza que nós chamamos que é a média. Então, aqui está uma função densidade e probabilidade para quem nunca viu. Essa função nos permite responder algumas coisas que nos são relevantes. Mesmo não sabendo uma probabilidade específica, eu posso perguntar para ela coisas desse tipo. Qual é a probabilidade, vamos colocar assim, que é o que a gente quer saber, de que o valor de x, o valor que a gente observou, seja menor ou igual a um valor de x que eu conheço. Por exemplo, qual a probabilidade que eu faça em menos de 20 minutos? Qual a chance de eu fazer, não em 20, mas menos do que isso? Nesse gráfico aqui é evidente que é 50%, devido à simetria. Mas você pode calcular coisas disso. Enfim, outras coisas que a gente precisa saber sobre probabilidade antes de avançar. O que é a independência de eventos? Também tem muito conteúdo na internet sobre isso, é algo corriqueiro quando a gente fala de probabilidade, mas vale a pena. Às vezes, a gente quer calcular a função densidade de probabilidade de duas variáveis, x e y. E o que a gente quer fazer? Qual é a probabilidade de x assumir um determinado valor e y assumir um determinado valor? É isso. Fica fácil de fazer quando nós dizemos os eventos são independentes. Aqui eu vou fazer só uma analogia para vocês lembrarem. Então suponha que você decide planejar uma noite romântica e vai ter dois momentos. Você vai no cinema e de lá você vai a um restaurante. Essa é a ideia. Você vai comer, você vai no cinema e depois vai comer. É isso aí. E eu vou analisar dois eventos distintos, que são o seguinte. O evento A, que é o filme que você quer ver, tem ingressos disponíveis. Então, ótimo, é o primeiro evento. E que tem uma probabilidade associada de, digamos, 80%. Tem uma chance, você não sabe, mas tem essa chance. E qual que é o número? Tirei do chapéu. O evento B, que é o restaurante ter vaga. E a chance dele ter vaga é de 70%, supomos. Ou seja, pode ser que tenha fila e, enfim, né? Esses eventos são independentes? O que é pensar em independência de eventos? É você imaginar se a ocorrência de um está associado à ocorrência de outro. Então, o filme tendo ingresso ou não afeta, num primeiro momento, a probabilidade do restaurante ter vaga para aquela noite. Imagina que há uma única chance de comprar ingresso e uma única chance de ir ao restaurante. Então, você chegou na porta do ingresso, não tem do cinema não tem ingresso, isso não muda o restaurante que já não tinha vaga ou tinha vaga. Enfim, essas probabilidades são independentes. Se você imagina que há uma certa dependência, em que sentido? Ah, professor, eu vou lá no ingresso. Eu vou lá no filme. O filme não tem ingresso. Aí eu vou ao restaurante. Mas não tendo ingresso, eu vou no restaurante antes. Eu vou no restaurante antes. E indo no restaurante antes, a chance de ter vaga aumenta. Nesse caso, você percebe que você construiu uma história para explicar que esses eventos são dependentes. Aí sim são eventos dependentes. Aí você não pode fazer o que eu vou escrever aqui. O que eu quero é que você só perceba o que é independente de eventos. Então, se você consegue imaginar um evento, uma situação que não altera a chance da outra situação, são eventos independentes. Se altera a chance, são eventos dependentes. Se eles são independentes, a probabilidade de você encontrar um filme que tem ingresso e um restaurante que tenha vagas é escrito pela probabilidade de A vezes a probabilidade B. Ou seja, o produto das probabilidades só é válida porque os eventos são independentes. Caso contrário,
você tem que fazer um ajuste subtraindo a probabilidade da união dos eventos. Mas fica como parênteses por enquanto. Essa probabilidade suponha 80%, essa 70%, fiz a conta aqui, dá 56%. Então, tem 56% de chance de não ter complicações na sua noite romântica. Legal, né? Então, já sabe a diferença de independência e dependência de eventos. Vamos ver mais um pré-requisito aqui, que é a questão da distribuição binomial. Então, suponha que nós estamos analisando um conjunto de variáveis binárias que podem assumir valores 0 ou 1. Então, o yn, ele assume valores 0 ou 1. E a variável x, que é a variável que eu quero analisar, essa eu já falei, né, que é aquela distribuição anterior lá, né, de Bernoulli. Agora não. Agora imagine que eu vou analisar uma variável nova, que é o resultado da soma de n variáveis binárias, yn. Essa distribuição, ela é chamada de distribuição binomial. E ela pode ser deduzida, com certeza isso foge do curso, mas só para deixar registrado, que ela pode ser deduzida pela combinação dos n elementos organizados x a x, em que θ de x é a ocorrência de um desses elementos, menos a probabilidade complementar elevado a n menos x. Nx é a combinação, né? Enfim, eu coloco essa expressão só para a gente investigar o que acontece. Então, essa aula ficou temática com a questão do overbooking. Vamos voltar para o overbooking? Então, imagine que a companhia aérea, ela saiba que a chance de ocorrer overbooking é de... A chance de um passageiro faltar, aliás, desculpa, é de 90%. Então, 90% é a chance do passageiro faltar. Como que ela sabe? Por causa do histórico. O que ela quer é vender 101 passagens, mas ela tem 100 assentos. Então, ela vai criar uma variável para analisar x, que é a soma y1 mais y2 mais y3 até a última. Como ela vendeu 101 passagens, mais 101. Essa quantidade x é uma variável aleatória, binomial, que representa a quantidade de passageiros que irá comparecer a este voo. E nós podemos calcular a probabilidade de ocorrência disso aqui. A gente pode fazer isso porque há independência entre os eventos. De forma geral, a chegada de um passageiro não afeta a chegada dos demais. Quer dizer, as pessoas viajam sozinhos, mas aí você vai falar, mas viaja a família. E se um da família chegar atrasado, todo mundo vai chegar atrasado. É verdade, há um grau de dependência. Mas aqui, a título de exemplo, podemos imaginar que não, ou que a dependência é insignificante. Então, a chegada de um passageiro não afeta nada. Então, eu posso fazer alguns cálculos para calcular a chance de acontecer overbooking, sabendo que a chance de cada um faltar é de 90%. Vou escrever os cálculos aqui, ó. Olha que interessante. Quando eu calculo a probabilidade, que hoje é feita computacionalmente, né? Mas aqui as contas para a gente ver como que faz, não é o foco, né? Mas o foco é a interpretação, né? Quando eu calculo a função densidade e probabilidade, essa f de x me diz a probabilidade de acontecer um valor em particular. Qual é a chance de chegar em 101 passageiros? Ou seja, ninguém faltar, sabendo que há uma falta de 90%. Daí faz a combinação, multiplica pelas probabilidades, e a probabilidade complementar é elevada aos seus expoentes. Enfim, faz as contas, claro que eu fiz na calculadora. Não, esse aqui não, né? Porque dá 1 e dá 1 aqui, dá 0,9 elevado a 101. E esse valor aqui é menor, para você ter noção, que 10 na menos 5. 10 na menos 5 é 0,00001. Ou seja, é menor do que 0,01%. É minúsculo, a chance é minúscula. Então, nesse cenário, uma companhia aérea consegue avaliar qual que é a probabilidade de acontecer overbooking. Isso que é pequeníssimo. Considerando assim que a cada 1.000 passagens, nem em 1.000 vai ter uma, praticamente. Em 1.000 voos, dificilmente vai ter uma. Aí até explica por que eles vendem 101, né? Se eles vão pagar multa por uma vez a cada 1.000, opa, começa a valer a pena.
cabe até a gente pensar se vale a pena colocar 102, 103, 104, enfim. E essa conta foge do nosso objetivo, né? Mas acho que vale a pena mais pra frente a gente comentar. Enfim, vamos em frente. Então, vamos entender agora ou relembrar o conceito de valor esperado, em estatística também conhecido como esperança. É o valor esperado de uma variável x, que é uma média, então, ponderada dos valores de x que ela pode acontecer. Quando estamos falando de uma variável discreta, há formas de calcular o valor esperado. Quando eu tenho uma distribuição contínua também. Vou escrever a título de curiosidade, para quem não conhece, ó. Então, tá aqui, no caso discreto, é uma média ponderada, né? O valor esperado é obtido multiplicando a probabilidade de cada ocorrência pelo valor dela esperado, o valor, quer dizer, real dela. E no caso contínuo, é de uma forma nada simples, envolvendo integração, né? Valor esperado de x, integral de menos infinito a infinito. Ela mapeia toda a função densidade de probabilidade e faz basicamente a mesma coisa que essa daqui, mas enfim, também é uma média empoderada. A integral assusta, a expressão lá de cá também, mas a nossa felicidade é que, primeiro, na prática, a maior parte desses cálculos de valor esperado já foram feitos. E eles estão implementados no Python, que é o que a gente vai usar, no R, etc, etc. Então, há uma vantagem. De forma que a gente pode até analisar mais uma vez, desculpa, antes de analisar, esses valores eles são calculados, né? Inclusive, para certas distribuições, nós já temos o resultado. Por exemplo, na distribuição de Bernoulli, que é o que a gente citou recentemente, quando soma, né, os casos, eu conheço qual que é o valor esperado da variável. O valor esperado de x é n vezes a probabilidade, n θ. Então, esse resultado até me permite voltar ao problema do overbooking. Porque a gente pergunta assim: será que há um incentivo para que as companhias aéreas pratiquem overbooking? Então, responder isso é perguntar sobre o valor esperado. Se a probabilidade de passageiros faltarem é da ordem de 90%, o valor esperado de X, dado que foi vendido, por exemplo, 101 passagens, é 101 vezes o 90%. Nesse caso, dá 90,9%. Então, o que acontece aqui é que espera-se, o valor esperado é que seja ocupado 91 assentos. Então ainda falta 1.000, né? Aqui você pode até pensar qual seria o valor ótimo de passagens a mais que a companhia poderia vender e para ter a menor quantidade de overbook possível e ainda ganhar, enfim. Acho que ficou bem claro, né? Enfim, aqui foi uma aula para a gente entender o que são esses termos. Claro que ao longo do curso de regressão eu volto com bastante tranquilidade em cada tema, mas é só para a gente ter uma ordem, para a gente saber aonde a gente está pisando. Mas, mais uma vez, que não seja um desincentivo para você abandonar o curso de econometria. Não, continue firme, tente que a gente vai em frente, a gente vai aprender juntos, certo? Eu estou gostando que vocês estão assistindo, estão comentando aqui embaixo e seguindo a página. Enfim, parabéns pela dedicação de vocês. Um abraço, gente, e até o próximo vídeo.